Olá! Estamos começando mais saudável. Muito obrigada pela sua audiência. No programa de hoje vamos falar sobre a prática de mindfulness e a sexualidade. Como o exercício da atenção plena pode nos ajudar a superar alguns problemas na hora H e nos dar mais prazer. Nós vamos falar também sobre o uso correto das máscaras para a proteção contra o coronavírus. Será que você está usando e cuidando do jeito certo? Usar máscara de forma errada pode colocar a sua vida e de outras pessoas em risco. E para esclarecer esse assunto, eu converso agora com a bióloga e professora de Biossegurança da Universidade Federal de Ciência da Saúde de Porto Alegre, Cláudia Bica. Olá, Cláudia! Oi, Laura! Prazer conversar contigo. Obrigada pela parceria, por estar aqui conosco. É muito importante a gente estar aqui hoje discutindo isso. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui no programa. Então, a primeira coisa, Cláudia, porque hoje todo mundo já começou a usar máscaras e a gente precisa saber, a gente precisa ter evidências científicas para que se possa ter a segurança correta. Então, a primeira coisa, vamos falar das máscaras cirúrgicas também usadas e que a gente tem visto que seria mais importante deixá-las para as pessoas que trabalham na área da saúde, não é mesmo? Mesmo, Laura. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é que nenhuma máscara vai proteger ninguém 100%. Nem as máscaras profissionais protegem os nossos profissionais, nem as máscaras caseiras. Então, a gente sabe que a máscara ela é muito importante, ela vem nos auxiliar bastante, mas ela sozinha não vai fazer milagre. Precisa muito de um esforço de educação no seu uso. Por isso que é importante a gente estar aqui falando. Essa máscara cirúrgica que os profissionais da área da saúde usam amplamente, ela tem todo um ritual de colocar tanto quanto a outra máscara N95. Qual é o primeiro cuidado que a gente deve ter? O primeiro cuidado é a higienização das mãos. Todos os estudos mostram que se a gente tocar com a mão suja, perdeu a validade a máscara. Independente se ela é profissional ou se ela é caseira. A máscara, para a gente colocar antes, a gente tem que prender os cabelos. Por quê? Porque se eu estou me protegendo, né, de um aerossol, de um espirro, de uma tosse de uma outra pessoa, a área do meu cabelo também vai estar em contato. Então, quanto menos áreas eu deixar para o vírus encostar em mim, melhor. Então, a gente prende o cabelo, higieniza bem as mãos, com todo o passo a passo correto. Prendeu o cabelo, mão limpa, não vou tocar na máscara, só no elásticozinho. E uma vez que você coloque a sua máscara, não fique tirando e abaixando ela. Só toca para remover. Porque a mão está suja e a máscara na frente está sujo. Então, a gente não pode tocar na máscara. Sim. Botou a máscara, ó, vou fazer o teste para vocês. Ajusto no meu nariz. Bem ajustadinha. Faço o teste se ela está vedando bem aqui, ó, dos lados. Deveria estar de cabelo preso e abaixo do queixo. Ela não vai encostar o lábio aqui. Para tirar de um lado do elástico, do outro lado, e ela vai para o lixo. As cirúrgicas para o lixo, mas as caseiras a gente pode lavar. Exatamente, é muito importante esse ponto que tu tocou, Laura. A higienização das máscaras, ela é um passo fundamental. Porque se eu sair na rua e contaminei, porque ela fez a função de me proteger, e ali pode ter gotículas do coronavírus, quando a gente levar aquilo de volta para a boca, a gente vai estar se contaminando. Então, a higienização é muito importante. A gente tem que deixar em casa um baldezinho separado ali com água e hipoclorito um pouquinho. A cada litro dá para botar uma colher, né, de água sanitária, deixa a máscara ali uns 20 minutos pelo menos de molho, e depois sim, vocês vão fazer a higienização, lavagem, porque ela já está higienizada, com água e sabão. Só que a máscara em casa, ela é de uso individual. Então, a minha não serve para o meu marido, para os meus filhos. Então, façam uma marquinha na máscara de vocês, botam um lacinho ali do lado. A gente pode deixar todas no mesmo balde? Pode deixar todas elas no mesmo balde. Não adianta lavar só com água e sabão? Não resolve lavar com água e sabão. Por quê? Porque ela precisa ser desinfectada.
A água e sabão vai remover sujeira. E a água sanitária ou o produto de cloro ativo ou quaternário de amônio vai remover os micro-organismos, que é o nosso interesse. E entre as fibras, no caso, poderiam ficar esses vírus? Exatamente. Ela prende assim como se fosse uma rede, né, os micro-organismos e eles vão estar ali. E eles não vão se desgrudar com água e sabão. É diferente do processo de limpeza da mão. Quais os tecidos que a gente deve usar para confeccionar uma máscara caseira? Então, os tecidos que têm sido recomendados pelo Ministério da Saúde, mas não temos evidências científicas fortemente, mas o que temos de melhor é que as pessoas utilizem tecidos de algodão, pelo menos com dupla camada. E esse tecido de algodão é aquele tecido que é encontrado em malha de camiseta, fronha de travesseiro. Pessoas usando outros tipos, TNT, isso pode? O TNT tem recomendação de uso também. Tu vai usar pelas tuas 2 horas e essa máscara de TNT, ela vai para o lixo, porque o TNT é um tecido descartável. Já a máscara de algodão, ela vai conseguir sim, né, ter essa durabilidade maior. Filtro de café, esses outros materiais, não? Se tu colocares o filtro de café no meio das camadas do teu tecido, a de fora e a de dentro, então ele vai ter proteção. Só que como é que tu vai tirar ele para lavar? Sim, e usar entre a boca e o pano, isso ajuda a prolongar a durabilidade, o tempo da máscara, de uso da máscara? Não, Laura, por que não ajuda esse papel de cozinha, que é um papel filtro ali que segura a gordura? Ou outro filtro? Porque quanto mais coisas tu encostar na tua boca, mais rápido ela vai umedecer por conta da saliva, porque quanto mais distante, melhor. Então, se a saliva é o que vai ditar a durabilidade da máscara, porque quanto mais molha, o tecido ele se abre e permite, então, que os micro-organismos permeiem com mais. Por isso que a máscara profissional, essa aqui que tem maior durabilidade, isso aqui encosta no rosto, isso aqui está bem longe da boca, ó. Então é importante Porque daí ter essa distância. menos. Certo. Bom, teríamos muito mais para falar sobre isso. O importante é também manter a distância entre as pessoas. Essa é a melhor alternativa também para nós nos cuidarmos. Muito obrigada, Cláudia, pela tua participação. Obrigada. Obrigada e, se possível, quem pode, fica em casa. Isso mesmo. Tchau, gente. Esse é o nosso recado. Muito obrigada. Bom, agora nós vamos ouvir o médico Olivier Moraes, psiquiatra da Rede Divina Providência. Ele fala sobre o aumento do consumo de bebidas alcoólicas. Então, vamos acompanhar agora o nosso quadro Espaço Saúde. Estou aqui para fazer um alerta para todos. Estamos vivendo um momento de pandemia do novo coronavírus e o alerta que eu quero fazer é sobre o aumento do uso de bebida de álcool. Sabemos que esse é um momento que foge completamente do nosso controle e é comum nós tentarmos, buscarmos alternativas para tentar trazer alívio para esse período de angústia. O uso exagerado de bebida de álcool, o uso abusivo de bebida de álcool em nada nos ajuda nesse alívio. Não ajuda a passar mais rápido pela pandemia e não nos traz nenhum benefício. Bem pelo contrário, pode piorar a situação. Nós sabemos que o uso abusivo de bebida de álcool pode piorar doenças clínicas, pode piorar doenças psiquiátricas e pode inclusive favorecer o aparecimento de doenças psiquiátricas nesse momento. Sabe que o uso crônico de bebida de álcool, o uso de longo tempo, favorecem as doenças respiratórias, principalmente as doenças infecciosas. O uso agudo, o uso em grande quantidade de bebida de álcool num dia só, favorece a redução das nossas defesas, a diminuição da nossa imunidade. E tudo que nós não queremos neste momento é ter as nossas defesas diminuídas. A Covid-19 ela é uma doença que tem se mostrado agressiva e fatal em alguns casos. E por isso precisamos muito das nossas defesas. Fica aqui então o meu alerta para que façamos uma reflexão sobre o atual consumo de álcool de cada um. Afinal, o que precisamos neste momento, de fato,
são hábitos mais saudáveis. Um grande abraço a todos. É verdade, ficou aí o recado que é tão importante. E sabe o que pode ajudar de verdade a nutrir a nossa imaginação, a nossa alma? A arte, isso. A Casa de Cinema de Porto Alegre liberou 46 títulos muito especiais para quem quer apreciar a sétima arte agora nesse período de isolamento. A Ana Azevedo, que é diretora, roteirista e sócia da Casa de Cinema, traz para a gente um recado especial. A janela de cinema é uma janela muito poderosa que nos ajuda, nos faz viajar, conviver com outras culturas, conhecer outras histórias, outras pessoas sem ter que estar lá, sem ter que pegar um avião, sem ter que pegar um ônibus. E é por isso que ele é tão importante nesse momento da pandemia, que a gente tem que ficar em casa. O melhor é ficar em casa. Então foi por isso que a Casa de Cinema está disponibilizando 46 das suas obras, né, de todas as coisas que nós fizemos, entre longas, curtas e séries. Então aproveitem, entre no site da Casa de Cinema, www.casacinipoa.com.br e cliquem em Fiquem na Casa. Lá vocês vão encontrar uma alternativa enorme de filmes para ver, rever e viajar um pouco com as histórias que a gente conta. É isso mesmo, vamos viajar com toda essa produção maravilhosa da Casa de Cinema de Porto Alegre. Agora nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta. E nesse período da pandemia, entidades como a Organização Mundial da Saúde vêm demonstrando preocupação com os casos de violência doméstica que aumentam em períodos de isolamento. Aqui no Rio Grande do Sul não é diferente e o governo do estado, através do Departamento de Políticas para as Mulheres, vem lembrar que as vítimas não estão sozinhas. É preciso socorrer essas mulheres. É nosso dever ajudar quem, neste momento, mais do que nunca, precisa de apoio. Nesse período de isolamento, muitas mulheres estão se sentindo sozinhas. E nós estamos aqui para dizer que não, vocês não estão sozinhas. Os nossos serviços no estado estão funcionando normalmente. Se você é vítima de violência doméstica, pode ligar para a Polícia Civil através do número 197 ou o WhatsApp 984440606, ligar para a Brigada Militar 190 ou para o nosso Centro de Referência de Atendimento às Mulheres Vítimas de Agressão no 98683-3257 ou nos tradicionais 180, 181 ou 100. É importante que vocês saibam que vocês não estão sozinhas. Se puderem, fiquem em casa, porque todas juntas venceremos. Obrigada, foi dado um recado muito importante. E vocês lembram que no programa passado eu indiquei livros sobre mindfulness? Pois hoje nós vamos relacionar a atenção plena à sexualidade. Em meio à pandemia, vivemos momentos de ansiedade, medo, estresse e tudo isso pode se traduzir no nosso corpo e atrapalhar na hora H, diminuindo o desejo e outras alterações relacionadas ao sexo. A prática de mindfulness pode contribuir para melhorar a saúde sexual. E quem nos explica melhor essa história é a médica ginecologista especialista em sexualidade humana, Sandra Scalco. Oi, Sandra, tudo bom? Olá, Laura, tudo bem? Tudo, muito obrigada por estar aqui participando, assim, na distância, mas estar aqui conosco. Primeira coisa, eu acho que é importante a gente, rapidamente, de uma forma resumida, explicar o que é mindfulness. Mindfulness é uma técnica que deriva da meditação. E ela já é bem trabalhada há muito tempo, inclusive na área da medicina, mas ela pode ser aplicada também para as questões sexuais. De que forma? Então, especialmente em casos mais graves, onde a paciente tem muita dor, ou situações assim como após um diagnóstico de câncer, mas também no dia a dia, onde essa técnica ela faz com que a pessoa tenha uma atenção mais plena, que é justamente o nome, né?
onde ela consegue se concentrar melhor as sensações e as percepções do corpo, especialmente na cena sexual. Então, porque o que acontece, especialmente com as mulheres, elas se distraem mais facilmente, elas relatam isso com muita frequência, tem inclusive estudos de base populacional, onde essa é a principal queixa, a distração, a não concentração para algum tipo de resultado, desde excitação, satisfação ou até orgasmo. Em geral, a gente recomenda que essa técnica seja utilizada como uma ferramenta num processo terapêutico. Então, profissionais da área médica ou psicologia, especialmente que trabalham na área de sexualidade, que têm alguma habilidade em aplicar essa ferramenta, pelo menos nas sessões iniciais. Mas de um modo mais simples, é nada mais do que como se fosse um exercício de meditação, que pode ser aplicado também fora do contexto sexual, como se fosse uma filosofia de vida, onde a pessoa vai prestando mais atenção nas mínimas coisas do dia a dia, no cotidiano, como se fosse, entre aspas, saboreando melhor aquele momento, numa atenção mais plena, e dando vazão a todo tipo de sensação que aquela experiência permite sentir, mesmo que essas experiências tragam pensamentos de neutralidade, coisas até negativas ou positivas. Poder dominar esse pensamento que vem e vai, voltando gentilmente, que a palavra-chave do mindfulness é gentileza a todas as sensações e experiências, validando o que a pessoa é e como ela sente aquele momento. Então, esse tipo de filosofia faz com que ela se legitime também para o alcance que ela tem na cena sexual, aumentando a concentração através de, por exemplo, uma estratégia que é prestar atenção na respiração. De uma forma metafórica, a gente pode usar assim. É como se a gente estivesse tentando se concentrar numa sala para estudar ou para fazer alguma atividade, atenção plena, e alguém bate a porta como um personagem. Esse personagem é um visitante e ele veio sem ser avisado, que é um pensamento. Esse pensamento pode ser ruim, bom ou neutro. No caso da cena sexual, quando o pensamento é ruim ou de neutralidade, ou como se fosse uma sensação de impermanência, eu me desloco daquela cena sexual e não consigo prestar tanto atenção. Isso atrapalha as sensações que eu poderia ter naquela experiência que deveria ser prazerosa. Então, quando vem um convidado inadvertido, por crenças, por atrapalhações, por dificuldades, pela dor, eu convido gentilmente a ele se estabelecer no lugar que lhe compete. Eu não posso combater esse pensamento, essa crença, mas eu posso focar a minha atenção, respirando profundamente e prestando atenção nas sensações que o meu corpo está proporcionando com gentileza, com delicadeza. Aí, no caso da cena sexual, com um toque. Então, a pessoa treina momentos na terapia, para aumentar cada vez mais. Quanto mais ela se concentra, mais ela consegue focar, e aí ela acaba usando essas estratégias, até fluem melhor na medida em que ela vai para a cena sexual e se permite concentrar mais e se permite aquele momento de prazer. Agora, alguns problemas, por exemplo, que é falta de orgasmo, dor, como tu falaste no começo, tratamento durante o câncer. Então, essas pessoas, essas mulheres poderiam se utilizar do mindfulness, mas antes disso, elas devem procurar um diagnóstico correto para o que ela está de fato sentindo? Seria isso o caminho? Sem dúvida, esse ponto que tu colocaste é importante, porque eu acho que toda a saúde sexual, especialmente a feminina, ela precisa de mais visibilidade. Primeiro, a mulher identificar que tem um problema, sim, que já persiste mais de 6 meses e que lhe causa muita insatisfação ou inadequação no casal. Isso caracteriza uma disfunção. A gente está comentando uma das ferramentas que a gente pode utilizar num processo terapêutico. E, de quebra, a mulher poder treinar. Hoje em dia tem muito acesso à informação, assim como ela às vezes treina aplicativos ou através de aplicativos a própria estratégia de meditação, também aderir a essa estratégia dentro da sexualidade. Mas
Eu gostaria de tocar contigo, Laura, alguns temas que são recorrentes e que o facilitador do mindfulness, ele traz à tona. Se a pessoa não traz durante os exercícios, eles são levantados gentilmente, são escoltados, a paciente é escoltada até essas questões. Então, por exemplo, essa coisa que as mulheres falam muito do piloto automático. Elas se colocam numa cena sexual e já que tem que transar, que seja assim, e não se permitem parar e prestar atenção nas sensações muito prazerosas que poderiam ter naquele momento. A outra coisa são as sensações físicas do corpo, por mais que elas sejam ruins ou remetem a algum outro lugar do corpo, que até não a região pélvica, prestar atenção nisso e como elaborar e ressignificar isso. Porque muitas vezes deriva não de uma causa física, mas de um processo de coisas psicológicas e a forma que ela tem de se manifestar dizendo que dói. Então a gente diz que a dor está a serviço de alguma coisa, ou ela é a forma dela dizer não. Outra coisa que aparece muito são outros pensamentos durante a cena sexual e não a atenção ao ato em si. A aversão, a sensação de esforço que ela tem em fazer sexo, pensamentos e não fatos, ela não se permite a experiência em si e fica remoendo outros pensamentos. Então, tudo que acaba fugindo a atenção na cena sexual. Então, a partir dessa experiência de uma cena sexual gradual, e eu acho que a grande sacada do mindfulness é o que também traz, através de outros tipos de filosofia, como a fenomenologia, existencialismo, é fazer com que a pessoa se permita até onde ela pode ir, mas sempre avançando e cada vez mais se permitindo evoluir no sentido de prestar atenção na própria sensação que o corpo oferece. Obrigada pela participação aqui no nosso programa com esse tema tão importante e a gente volta a falar mais sobre isso. Tá legal. Muito obrigada pelo convite. Tchau, obrigada. Bom, na semana passada, não sei se vocês lembram, eu falei sobre a medicina ayurvédica, um sistema de saúde natural. E a boa digestão e a relação do corpo com a natureza são alguns dos pilares base da Ayurveda. E para a gente começar a aplicar assim, alguns ensinamentos dessa filosofia de vida, a terapeuta Laura Maciel vai nos ensinar uma receita deliciosa com um toque especial para nutrir a nossa saúde. Hoje a gente vai preparar os biscoitinhos de aveia com goiabada, que são uma ótima opção para essa estação agora de outono. Isso porque o outono, na visão do Ayurveda, é uma estação que traz as características dos elementos ar e éter, que é leve, seco, agitado, áspero. E essas características que estão presentes na natureza, elas vêm também para o nosso organismo. Os alimentos de sabor doce trazem características opostas a essa, como umidade, peso, estabilidade, trazendo então equilíbrio para o nosso organismo. Por isso, a escolha dos biscoitinhos de aveia com goiabada. Para essa receita, a gente vai precisar então de 1,25 xícaras de aveia triturada. Essa aqui era aveia em flocos que eu bati no liquidificador. 3 colheres de sopa de óleo de coco, 3/4 de xícara de coco ralado sem açúcar, 3 colheres de sopa de açúcar mascavo ou demerara, uma pitada de sal, especiarias. Aqui eu vou utilizar a massala doce, mas se tu não tens a massala doce, tu pode deixar separado canela e cúrcuma em pó. A gente vai precisar também de água e, claro, da nossa goiabada, que eu já deixei cortada aqui em quadradinhos, mas que tu pode substituir também por uva passa branca ou preta e até por damascos picados. Fica muito gostoso. Vamos lá então? A gente vai começar misturando os ingredientes secos. E as especiarias. Como eu disse, eu vou utilizar a massala doce. Se tu não tens a massala doce, tu pode colocar 1 colher de chá de canela em pó e meia colher de cafezinho de cúrcuma em pó. Eu vou colocar
a massala doce, coloco meio a olho, mas é mais ou menos uma colher de chá também. E a gente vai misturar os ingredientes secos. As especiarias dentro do Ayurveda, elas funcionam como estimulantes da nossa digestão. Nesse caso, a massala doce, ela vai favorecer a digestão do alimento de sabor doce. E a gente vai então misturar os ingredientes, incorporar os ingredientes líquidos com os ingredientes secos. Essa é a consistência que a massa do nosso biscoito tem que ficar. É um pouco mais úmida mesmo, porque depois ela vai para o forno e vai secar. Então agora é hora de fazer os biscoitinhos. Para a medida do biscoito eu gosto de usar uma colher de sopa. E a gente vai usar mais ou menos meia colher. É a medida para um biscoitinho. A gente então molda, faz uma bolinha e dá uma leve achatada. Com um minguinho, a gente faz como se fosse uma caminha dentro do biscoito, que é onde a gente vai colocar a goiabada ou a uva passa ou o damasco. Biscoitinhos prontos e agora é só levar ao forno a 180 graus por 20 minutinhos. Essa é uma ótima opção para um lanche da tarde, nutritivo e saboroso. Aproveita! Que delícia! E o programa, então, vai ficando por aqui. Quer rever todos os conteúdos do Mais Saudável? É só acessar o canal da Band no YouTube. Acompanhe também o Instagram e a nossa página no Facebook. Muito obrigada pela sua audiência e a gente volta semana que vem. Tchau!